Técnicas de ancoragem. Ancoragem é o termo usado para designar as técnicas empregadas na fixação de cabos de aço, correntes ou cintas em situações de resgate de veículos encalhados, subida de rampas ou descidas íngremes. Quando for necessário sair de uma situação difícil ou ajudar um companheiro, o cabo do guincho deverá ser preso em algum ponto fixo, ou em outro 4x4 que deverá estar firme no chão, sem deslizar, permitindo assim um resgate eficiente. Para uma boa ancoragem são necessários alguns apetrechos que podem ser reunidos em um kit de resgate. Segue uma sugestão para montar um kit. A configuração pode ser ampliada de acordo com as necessidades de cada um. Cinta de nylon curta com 2 metros para mínimo 7 tom. Cinta de nylon comprida com 5 metros para mínimo 7 tom. Patesca. Corrente ou extensão de cabo de aço com 20 metros e pontas em anel. Manilhas. Luvas de couro e pá escavadeira. Tendo o kit em mãos, pode-se dividir agora o procedimento denominado ancoragem em duas partes, ancoragem em um ponto fixo e ancoragem no próprio veículo. Ancoragem em ponto fixo. Deverá ser empregada de acordo com as possibilidades que o local oferecer. A análise fria da situação poderá ser extremamente positiva para se pensar na melhor solução e empregá-la com sucesso, logo na primeira tentativa. Certifique-se de que o ponto de ancoragem aguentará o esforço a ser exigido, pois se não apresentar resistência suficiente para suportar a operação, ele é que será movido e não o veículo. Ao fixar o cabo de aço, jamais prenda o gancho no próprio cabo, pois o ponto onde ele se apoia para formar a argola será amassado durante a operação, causando a ruptura do cabo em médio prazo. O equipamento ideal para essas ocasiões é a cinta de nylon com argolas ou ganchos nas pontas. Também se podem utilizar cabos de aço ou correntes, mas deve-se evitar o uso ao se ancorar em árvores, pois eles podem machucar o tronco ou até matar aquela que é a principal aliada durante a ancoragem e resgate. Nunca emende duas cintas com manilhas ou outro artefato metálico. Caso uma das cintas se rompa durante a operação, a outra cinta que tiver a manilha vai chicotear com extrema violência, podendo atingir o veículo ou, pior ainda, uma pessoa. As cintas de nylon devem ser guardadas secas em local ventilado e longe da luz solar. Evite contato das cintas com óleo lubrificante ou combustíveis. Durante a operação, confira também se o cabo não irá raspar em superfícies ásperas ou encostar-se nelas, pois, nesse momento, ele deverá tocar apenas os roletes do carretel e da patesca, se estiver em uso. Ancoragem em rochas. Na busca de uma boa rocha para ancoragem, deve-se considerar se ela terá capacidade para suportar o esforço a ser aplicado. Será que a rocha não é um arenito fraco que pode esfarelar com aplicação de peso? Não existem rachaduras na sua base que possam quebrá-la e inviabilizar a ancoragem? E quanto à sua localização, será que ela não está ao lado de uma trilha estreita, podendo cair bloqueando a passagem e complicando ainda mais a situação? Se não houver alternativa por perto, é bom preparar a colocação da corrente ou cinta de modo a não perder a única chance de ancoragem que se tem nas mãos. Durante a operação é muito importante monitorar o comportamento da rocha. Se ela apresentar algum movimento com a carga aplicada pelo guincho, o resgate deverá ser suspenso e o problema contornado de outra maneira. Não há uma regra específica para essas situações, a capacidade para improvisar é que conta, mas o importante é manter a integridade física dos presentes, preservar o veículo de um acidente e manter o caminho livre para seguir adiante. Ancoragem em árvores. Primeiro deve-se usar a mesma linha de raciocínio utilizado na busca de rochas para ancoragem, ou seja, procurar por uma árvore que aguente o peso aplicado pelo guincho em seu tronco. Há mais um detalhe que não poderá ser esquecido, que é o de evitar danos à árvore, pois é ela que irá lhe ajudar a voltar para o trabalho, ou para casa. Será de grande valia examinar com atenção se a árvore não está morta e com o tronco podre, pois o risco de puxá-la para cima do veículo é real. Sua base deverá ser examinada para saber se ela tem boa fixação no solo, caso contrário, é melhor escolher outra que inspire confiança. Outro aspecto é quanto ao porte da árvore, sim, porque, se for pequena há uma grande chance do guincho arrancá-la na primeira puxada.
Portanto, é recomendável procurar por uma árvore grande e firme. A cinta de ancoragem deverá ser posicionada na parte mais baixa do tronco, próxima ao solo. Dessa forma, as toneladas de peso não serão aplicadas no meio do tronco, onde é mais frágil, mas sim na base, onde a área de contato com o solo, através das raízes, irá auxiliar na distribuição da força. Outra possibilidade é a distribuição do peso em duas ou mais árvores menores, na ausência de uma grande. Ancoragem no veículo. Da mesma maneira que o veículo deverá ser ancorado em um ponto fixo e com todas as precauções que citei anteriormente, também ele deverá ser capaz de oferecer um bom ponto de apoio, sem riscos de rompimento no momento mais crítico da operação. É comum a fixação de cabos em pontos que não têm condições de suportar toda a força que será aplicada na hora do resgate. Grampos e furos preparados apenas para fixar o veículo no caminhão cegonha ou no container, na hora do transporte, não servem para uma boa ancoragem. Muito menos para choques e componentes da suspensão como barras de direção, torção e amortecedores. Atenção! Cuidado ao envolver os diferenciais com uma cinta ou cabo de aço, eles poderão danificar a tubulação do fluido de freio. Uma boa ancoragem deve partir do chassi e daí servir de apoio para guinchos, cabos e outros apetrechos. Se o seu veículo possui para-choques de plástico, tipo Jeep Renegade, que não oferecem um bom ponto de apoio, procure sua concessionária para que os mecânicos possam determinar o melhor local para a fixação de manilhas e ganchos de resgate. É aconselhável também revisar a instalação do quebra-mato e saber se ele tem fixação suficiente para aguentar o esforço do guincho ou para puxar outro veículo. Se as fixações forem fracas, é muito fácil entortar o quebra-mato e para-choque, podendo até arrancá-los em uma operação mais radical. Muitas vezes os quebra-matos são apenas decorativos e jamais serão capazes de suportar um esforço que pode chegar facilmente a 4 toneladas de tração. Sempre que possível, distribua a força aplicada em 2 pontos de ancoragem. Veja as ilustrações, analisando o nível de esforço aplicado no chassi de acordo com cada tipo de ancoragem realizada. Exemplo 1. A colocação da corrente diretamente no para-choque pode entortá-lo trazendo junto as pontas do chassi. Exemplo 2. O uso de uma corrente curta, fixada nos pontos de ancoragem corretos, também não ajuda muito. O esforço a ser aplicado ainda será grande, e em situações extremas existe o risco de danos ao chassi. Exemplo 3. Aqui se tem a melhor configuração, com o uso de uma corrente de pelo menos 3 metros de comprimento. Distribui-se corretamente o esforço evitando danos ao veículo. Estacas e alavancas. Quando a trabalho ou lazer, por regiões onde a vegetação é rasteira como as savanas do Cerrado brasileiro, é sempre uma boa ideia levar algumas alavancas de apoio. Pode-se confeccioná-las com barras de ferro-aço, de 20 mm ou mais de diâmetro e comprimento entre 1 e 1,50 metros. Em um de seus lados deverá ser feita uma ponta, e no outro soldada uma argola ou algo similar, que possibilite a fixação do gancho do cabo. Para usá-la é preciso que o terreno ofereça um mínimo de resistência à força que será aplicada pelo guincho, e se o terreno não for compacto o suficiente, ele poderá ceder e a alavanca vai se deslocar, anulando qualquer tentativa de resgate. Use uma marreta para enterrar a alavanca no solo, e faça com que fique inclinada a aproximadamente 45º em sentido oposto à posição do veículo. Uma alavanca será mais eficiente quanto mais enterrada e inclinada estiver. Estacas de ferro podem entortar com a força aplicada. Veja as figuras ilustrativas, e proceda com o resgate conforme já esclarecido anteriormente. Atenção! Não utilize hastes de aterramento elétrico, elas são frágeis e, por isso, inadequadas para o serviço. Caso não tenha disponível uma barra de ferro, ainda há a alternativa de se utilizar estacas de madeira, que poderão ser feitas na hora, mas nem sempre há pedaços de madeira por perto, com as características que se precisa. Sendo assim, você terá que fazer uma ponta de um lado, e a madeira deverá suportar as marretadas dadas para enterrá-la no solo. Trabalho duro pela frente. Monitore o comportamento do ponto de ancoragem durante o resgate e ao menor sinal de problemas para a operação e reforce a ancoragem. Para efeito ilustrativo,
Considere que uma estaca enterrada a 1 metro em solo firme poderá suportar até aproximadamente 300 kg. Mas pense no trabalho para enterrar a estaca no solo e lembre-se de que em certos lugares as pedras no subsolo vão dificultar ao extremo essa tarefa. Ah, sim, você vai querer recuperar a estaca depois, não é? Nesse caso, poderá puxá-la com o veículo no sentido da inclinação ou retirá-la do solo com a ajuda do high lift. Se uma estaca ou alavanca de ferro não consegue dar apoio suficiente, você terá que reforçar a ancoragem do cabo montando uma sucessão delas, em espaços de mais ou menos 1 metro, amarre sucessivamente a ponta de uma estaca, na parte mais próxima do solo, na ponta da outra estaca, com pedaços de corda ou o que tiver à mão, até somar a resistência de todas as estacas para suportar o peso do veículo e a força do guincho. Observe as figuras ilustrativas. Feito isso, engate o gancho do cabo e teste para se certificar de que o sistema é seguro. Em caso negativo, faça mais uma sequência de estacas, paralela à primeira, ligue as duas com um cabo de aço ou cinta e depois ao guincho. Se você quiser evitar o trabalho de usar a corda ou corrente para conectar uma estaca a outra, poderá usar a prancha de desatolagem, que através dos orifícios poderá unir todas as estacas. Também é possível a manufatura de uma base comum para as estacas, solução que alguns exércitos utilizam, e que pode ser fabricada sem muita dificuldade. Confira o peso final de toda essa tralha e veja se terá espaço para transportá-lo em seu 4x4 na próxima aventura. Outra possibilidade que também é muito usada, principalmente quando um veículo encalha na areia, é a utilização do pneu estepe. Você terá que cavar um buraco de aproximadamente 1,5 metros, com uma pá ou o que estiver disponível, trabalho nada fácil embaixo de um calor escaldante no deserto ou litoral brasileiro. Em seguida depositará o pneu juntamente com a chave de roda, que deverá estar posicionada na parte central e atrás da roda. O gancho do cabo do guincho deve ser fixado no centro da chave atravessando a roda. Enterre o pneu. Deixe o cabo sair em ângulo de 45 graus passando por algo sólido como um pedaço de madeira e se a areia ceder, você deverá enterrar o estepe mais fundo e tentar firmá-lo com pedras ou estacas de madeira, ou com o que estiver disponível ao redor. Também é possível enterrar um tronco de árvore, uma viga, uma barra de ferro, um pedaço de trilho de trem ou até um tambor de 200 litros. Lembre-se de não cortar árvores desnecessariamente, procure nas imediações, pois sempre há uma alternativa para o problema. A patesca. A patesca é velha conhecida dos praticantes de fora de estrada, pela sua praticidade em situações onde se exige grande emprego de força mecânica. O equipamento nada mais é que uma roldana com o eixo fixo a um gancho ou a uma base com orifício para fixação. A patesca pode ser atrelada ao veículo ou a um ponto de ancoragem fixo através de um cabo ou de uma cinta de nylon, com ganchos ou manilhas. Com seu funcionamento simples, ela é capaz de multiplicar a força disponível para rebocar um veículo ou qualquer outro objeto. Imagine uma situação onde você está com o veículo atolado, e o outro que irá rebocá-lo não consegue força suficiente para movê-lo. Fixe a patesca no veículo a ser resgatado, no mesmo lugar onde prenderia o cabo, de preferência em um bom ponto de ancoragem. Passe o cabo que vem do veículo auxiliar pela patesca e fixe a ponta em algo firme como, por exemplo, uma árvore. Não se esqueça de colocar uma cinta de nylon na árvore. Deste modo, quando o veículo auxiliar puxar o cabo, para rebocar o outro para fora do atoleiro, a patesca estará duplicando a sua força, já que a árvore também vai dar um puxão com a mesma intensidade. É importante monitorar o cabo para que não escape da polia, mas se acontecer interrompa a operação, afrouxe o cabo e coloque-o corretamente no lugar. O cabo deverá formar um V fechado entre os três pontos que são veículo auxiliar, veículo encalhado e a árvore. O auxiliar deverá seguir mantendo o ângulo o mais fechado possível, pois se o ângulo abrir muito se perde a capacidade de multiplicar a força e não haverá aproveitamento dessa particularidade do equipamento. Se o veículo auxiliar estiver utilizando um guincho, certifique-se de que está com o pedal de freio pressionado e bem preso ao chão para que não deslize, mas se começar a escorregar em direção ao outro que está encalhado, ancore-o a um terceiro veículo ou mesmo em uma árvore, usando cinta e manilhas.
Lembre-se de não engatar a marcha a ré e forçar o mecanismo do guincho com trancos. Da mesma maneira que ela duplica a força, podem-se utilizar duas patescas e triplicar a força do guincho. Ambas podem oferecer mais versatilidade em operações de resgate, aliviando, e muito, o esforço do equipamento e consequentemente o desgaste da bateria. Veja a sequência de fotos da montagem do cabo na patesca e a fixação dela em uma corrente através de uma manilha. Além de duplicar a força, a patesca pode ainda redirecionar o cabo de aço em situações onde veículos e pontos de ancoragem estão em posições desfavoráveis para um resgate bem-sucedido. Apenas lembre-se de que o ponto de ancoragem deverá suportar o peso que será aplicado. Confira as ilustrações com várias situações de uso em campo. As setas indicam a direção que o cabo segue durante o recolhimento pelo guincho ou pelo veículo de apoio. O comentário correspondente a cada ilustração segue abaixo. Exemplo 1. Situações onde se vê a força adicional que se ganha com a patesca. Note que quanto maior o ângulo de abertura do cabo, menor a força adicional. A partir de certo ponto, a patesca apenas orienta o cabo, mesmo assim, com infinitas possibilidades e configurações em situações de resgate. Exemplo 2. Cinta envolvendo a árvore, ponto de apoio, e patesca dobrando a força desenvolvida pelo guincho. A árvore deve suportar a força dobrada, gerada pelo guincho e pela patesca. Note o cabo preso em ponto de ancoragem no veículo. Exemplo 3. Resgate com o uso de duas patescas. Triplica-se a força final, mas o ponto de ancoragem deve ser capaz de suportar o esforço extra. A segunda patesca está fixada em ponto de ancoragem adequado no veículo. Exemplo 4. O veículo 1 pode puxar o veículo 2 ou vice-versa. A árvore, ou outro ponto de ancoragem qualquer auxilia, através da patesca, a orientar o cabo recebendo também a soma das forças aplicadas pelos dois veículos. Essa configuração permite que o veículo 1 retire o veículo 2 de um atoleiro, mesmo que estejam em posições desfavoráveis para uma manobra direta. Exemplo 5. Patesca sendo usada apenas para orientar o cabo em resgate. Aqui também a árvore ou outro ponto de apoio qualquer está suportando a soma das forças aplicadas pelos dois veículos. Embora os exemplos incluam o guincho para puxar o cabo, os exemplos 1, 4 e 5 podem ser realizados com um dos veículos rebocando o outro sem o apoio deste equipamento. A patesca pode e deve ser utilizada sem nenhuma restrição em qualquer situação mais complicada de resgate. Resumindo, para encerrar, recomendo que você tenha, além dos equipamentos mencionados, também uma palma enxada, que são muito úteis para remover terra, areia ou lama da parte de baixo do veículo, livrando o chassi e diferenciais do contato com o piso. Atente para o detalhe de ter uma pá escavadeira com cabo de no mínimo 1,20 metros de comprimento, o que possibilita trabalhar com folga nas partes inferiores. Leve também um martelo grande ou marreta, para fixar alavancas e pontos de ancoragem. Corrente para pneus. Técnica usada constantemente por quem trafega por regiões sujeitas a neve, lama e atoleiros. A corrente é um acessório extremamente útil, que acrescenta grande capacidade de tração para pneus de uso misto. Para fazer o uso correto dela, devem-se seguir alguns procedimentos importantes como não usá-las quando a pressão dos pneus foi reduzida, pois a borracha do pneu será castigada pelo movimento da corrente causando danos à sua estrutura, e evitar que os pneus patinem, pois quando o pneu roda em falso ele adquire muita velocidade, e conforme você viu no tópico blocante de diferencial, ao tocar novamente o piso a corrente agirá como um freio violento, provocando um impacto na ponta de eixo e engrenagens do diferencial, o que pode causar danos. As correntes podem ser instaladas nos pneus traseiros, dianteiros ou em ambos. As configurações irão refletir comportamentos diferentes em cada situação. Por exemplo, a colocação de um par de correntes nos pneus traseiros é mais simples, pois eles não se movem para os lados como os dianteiros, e se bem instaladas as correntes não irão se chocar com nenhuma parte fixa do veículo. Em uma descida forte o condutor terá mais controle de direção, já que os pneus de trás proporcionarão mais tração e por consequência freio motor,
sendo menos susceptíveis a patinarem, mantendo o veículo de acordo com o desejado. Agora, em uma subida mais íngreme, os pneus dianteiros sem correntes poderão deslizar para os lados e tirar o veículo do curso, o que dificulta para o condutor manter a direção desejada. A colocação do par de correntes nos pneus dianteiros deve ser feita após a constatação de que, ao esterçar o volante, as correntes não irão se chocar com partes da suspensão. Em uma subida lisa e escorregadia, eles estarão ajudando a puxar o veículo para cima, mantendo o equilíbrio e corrigindo o possível deslizamento dos pneus traseiros, mas em uma descida forte a coisa fica complicada. Porque agora os pneus traseiros não têm aderência suficiente e podem jogar a traseira do veículo para os lados, dificultando a direção morro abaixo. Uma vez que os pneus dianteiros estão segurando o veículo, a traseira poderá se comportar como a ponta de um pêndulo maluco, tirando o veículo do curso e complicando muito a condução até o final da descida. Analisando esses precedentes, verifica-se que a escolha dos pneus para a colocação das correntes está diretamente ligada ao trajeto a ser percorrido. Se você conhece bem a trilha, ou alguém do grupo conhece, fica mais fácil definir onde instalar as correntes, mas desconhecendo o que se tem pela frente, opte por instalar as correntes nos pneus traseiros. Uma alternativa é a colocação nos 4 pneus, não se esquecendo de verificar antes os possíveis danos aos componentes da suspensão. A instalação não é tão complicada quanto parece. Veja a sequência de manobras e ajustes para sua colocação nos pneus traseiros. Após a fixação, prenda a corrente com esticadores ou tirantes elásticos, não deixando as correntes soltas, o que poderá danificar os pneus. Após a colocação, rode alguns metros e reajuste os tirantes para fixar melhor as correntes. Rodízio de pneus. É recomendável uma série de cuidados para manter o bom desempenho dos pneus radiais de seu veículo, dentre eles está o rodízio a cada 10.000 km rodados. Use o diagrama conforme o seu modelo de veículo. Legenda: DD, dianteiro direito. Dianteiro esquerdo. TD, traseiro direito. Traseiro esquerdo. Lembre-se também de que o primeiro rodízio é o mais importante, e, após o rodízio, deve-se verificar o alinhamento do veículo, o balanceamento e a pressão de ar dos pneus. Os faróis auxiliares. Os faróis auxiliares são instalados para aumentarem o raio de ação dos faróis originais, ou simplesmente para incrementar o visual. Muito se questiona sobre a colocação de faróis auxiliares, principalmente sobre as exigências legais com a instalação e como fazê-la corretamente. As questões legais. De acordo com o Código de Trânsito, no Brasil você pode instalar somente 2 pares de faróis auxiliares, além dos principais. Um par deverá ser destinado para uso em neblina e o outro para iluminação a longa distância, sendo que este último deve ser acionado somente em conjunto com a luz alta. Os faróis de neblina devem ser instalados na parte frontal e inferior do veículo, já que a neblina fica a princípio, ao nível do solo e espalhada ao redor. Cuidado, porém, ao colocar esses faróis abaixo da linha do para-choque, como já vi muitos por aí, pois, na abordagem de rampas, os faróis ficam exatamente junto ao ângulo de ataque, sendo os primeiros a se chocarem com o barranco. Já os faróis de longo alcance, ou de milha como são mais conhecidos, devem ser instalados até a altura dos faróis principais. Mas em um 4x4 a tentação de se colocar faróis na parte de cima, junto com o bagageiro, também é muito grande. Neste caso eles devem permanecer protegidos ou tampados, com um protetor plástico, enquanto se estiver trafegando em vias públicas. Quanto às lâmpadas, você pode usar de qualquer cor, desde que sejam brancas. Entendeu? A instalação dos faróis deve ser feita evitando futuras sobrecargas na parte elétrica. É aconselhável entregar o serviço para um bom eletricista de automóveis, ou para a concessionária que lhe vendeu o veículo, pois eles têm condições de realizar uma instalação profissional. Componentes elétricos, como faróis, drenam muita corrente e necessitam de fiação e chaves comutadoras que correspondam às necessidades do equipamento, as quais, se não forem bem dimensionadas, correm o risco iminente de derreterem.
podendo colocar em curto-circuito partes importantes da fiação ou até provocar um incêndio perigoso. Solicite que seu técnico instale uma caixa de relés e fusíveis adicionais para dar apoio ao novo jogo de faróis, e mantenha um conjunto de fusíveis reserva junto com a caixa de ferramentas. Em deslocamentos noturnos, por trilhas fechadas, os faróis auxiliares são grandes aliados. Oriente os faróis de neblina para ficarem ligeiramente voltados para cada lado do veículo e os de milha totalmente para frente, ou também ligeiramente voltados para as laterais, de maneira a iluminar as margens da trilha. O uso conjunto destes faróis com os principais dará uma cobertura fantástica do terreno logo adiante, facilitando a visualização de obstáculos e demais perigos ocultos, garantindo muito mais segurança no deslocamento. Agora, noções de mecânica. Os freios. É uma das peças responsáveis pela frenagem das rodas, e portanto, do veículo. A parte interna do tambor de freio é chamada de superfície de frenagem. É contra essa superfície que as guarnições, lonas de freio, são pressionadas pelas sapatas. Há dois tipos de freios em um veículo: freios de estacionamento e freio-serviço, acionado pelo pedal de freio. Freio de estacionamento. Geralmente é mecânico, atua nas rodas traseiras. O curso da alavanca de freio de estacionamento deve ser de 4 a 5 dentes, sendo que, na posição abaixada, as rodas giram livremente. Freio de serviço. Mais usado em veículos leves é o hidráulico. Nele, o pedal de freio aciona uma bomba hidráulica que é o cilindro mestre. O cilindro mestre com fluido hidráulico, que é empurrado através de tubulações até os cilindros auxiliares das rodas. Freios a disco. No lugar do tambor de freio, há um disco metálico que gira com a roda. Ao invés de sapatas curvas, o freio a disco possui sapatas planas, conhecidas como pastilhas, tal como as sapatas curvas. As sapatas planas também são forçadas por intermédio de êmbolos movidos pelo fluido de freio. Suspensão. A suspensão tem a finalidade de tornar o veículo confortável e seguro. Ela absorve os impactos recebidos pela roda. A suspensão de um veículo é constituída por três partes: estrutural, molas, amortecedores. Todos os veículos, automóvel, caminhões, etc., têm duas partes fundamentais. Parte não suspensa, que está em contato direto com o pavimento em que o veículo se move, e parte suspensa, que está ligada à primeira através das molas e amortecedor. O amortecedor. O amortecedor é uma peça de aço geralmente formado por duas partes, que se movimentam lentamente. Ele é instalado entre a carroceria, chassi, e a suspensão do veículo e tem como função amortecer as oscilações das molas e, portanto, do veículo. A direção. Os veículos são dirigidos movendo-se suas rodas dianteiras por meio de um conjunto de peças articuladas. O volante transmite o movimento para a árvore de direção. A árvore de direção é uma haste cilíndrica de aço, que transmite o movimento do volante para a caixa de direção. A caixa de direção contém em seu interior peças que se articulam e que transmite os movimentos da árvore de direção para as rodas através do braço de direção que constituem as articulações da direção. Direções hidráulicas, recomendações. Evitar esterçar com o veículo parado. Não forçar a direção quando no final de curso. Não forçar quando o pneu encostar-se ao meio-fio ou qualquer obstáculo, e verificar nível de óleo e sua condição de contaminação. A troca só deve ser feita em posto de serviço autorizado. A transmissão. O veículo, ao aguardar o sinal verde do trânsito, deve ficar parado e com o motor ligado. Ao começar a mover-se, ou em subidas, o veículo precisa de mais força. Todas as mudanças de marcha do veículo devem ser feitas sem que ocorram trancos. Todas as funções são desempenhadas pelo sistema de transmissão do veículo, que atua como intermediário entre o motor e as rodas do veículo. Excelência. O veículo transitou sem óleo, o que ocasionou desgaste prematuro da árvore primária e conjunto fixo, além dos rolamentos e engrenagens. A tração. Nunca deve ser acionada em piso firme, pois provocará um esforço anormal em todo o sistema de transmissão.
Nunca esterçar a direção mais do que 30º, quando o veículo estiver com a tração acionada. Não utilizar pneus diferentes nos eixos, pois provocará um esforço anormal em diversas partes do conjunto mecânico. Excelência: pneu off-road, diâmetro 740 mm. Pneu cidade, diâmetro 720 mm. Conclusão: o eixo traseiro vai percorrer 62,8 mm a mais que o eixo dianteiro em um giro. A embreagem. A embreagem permite interromper a ligação entre o motor e o resto da transmissão quando o motorista pisa no pedal de embreagem. Não acionar o pedal da embreagem enquanto estiver acelerando, especialmente nas subidas. Isto implicará em sérios danos à embreagem e caixa de marcha. Ao parar o veículo funcionando, nunca mantenha o pedal acionado. Em subidas, nunca segure o veículo controlando a embreagem. Ao reduzir a velocidade do veículo, reduza também a marcha, para aquela imediatamente inferior. A caixa de mudanças. A caixa de mudança recebe a rotação do motor e pode aumentá-la, ou reduzi-la ou, mesmo deixar de transmiti-la aos outros componentes do sistema. Causas mais comuns de quebra. Redução inadequada do veículo. Incompatibilidade entre marcha e velocidade. Uso incorreto da embreagem. Arranque brusco do veículo, com trancos. Veículo atolado forçado. Não observância dos níveis de óleo, e utilização inadequada de lubrificantes. Excelência 1. Quebra do conjunto fixo, da engrenagem da terceira e da árvore primária devido a tranco no sistema de transmissão. Excelência 2. Quebra da carcaça, ocasionada por forçar o veículo a funcionar no tranco, em marcha ré. A junta homocinética. Verifique o estado das coifas de proteção das juntas homocinéticas. Caso elas se encontrem danificadas, providencie sua substituição rapidamente. Arrefecimento. O motor do veículo é uma máquina térmica. Isso quer dizer que ele utiliza o calor resultado da queima de combustível para produzir movimentos. Como toda máquina térmica, o motor de combustão interna trabalha dentro de uma faixa de temperatura. Seu funcionamento não é normal se estiver muito frio ou muito quente. Por isso, os veículos possuem um conjunto de peças que formam o sistema de arrefecimento, cuja finalidade é manter a temperatura do motor dentro de determinados limites. O arrefecimento do motor ocorre em duas etapas. O líquido de arrefecimento passa pelo motor e absorve o calor nele produzido. Esse líquido dirige-se em seguida ao radiador, onde perde parte do calor que absorveu. Bomba d'água. Acionada pelo motor por uma correia, tem a função de forçar o líquido de arrefecimento a circular entre o radiador e o motor. Radiador. Composto de um tanque superior, um núcleo e um tanque inferior. Sua finalidade é servir de trocador de calor. Tampa de radiador. Contém uma válvula de pressão que mantém o sistema pressurizado. Ventilador. Sua finalidade é aumentar a corrente de ar, é acionado por uma correia em V ou por motor elétrico. Líquido de arrefecimento. A verificação do nível de arrefecimento deve ser feita com o motor frio, deve situar-se acima da marca min. Com o motor quente, o nível indicado será muito maior que o real. Não adicione água, se o nível estiver muito baixo e o motor quente, aguarde antes o seu resfriamento. Não abra a tampa quando o motor estiver quente, faça-o somente com o motor frio. Com o motor quente, evite encostar-se em seu eletroventilador de arrefecimento, pois ele pode ligar-se, mesmo com a chave de ignição desligada. O sistema usa a pressão para elevar o ponto de ebulição, assim como o princípio usado na panela de pressão. Trabalha com pressão por volta de 1 bar, 1 kg, portanto, a tampa do reservatório deverá estar em perfeito funcionamento e o sistema, sem vazamentos. Correia do alternador bomba d'água. A correia não pode apresentar sinais de desgaste, desfiados, rachaduras etc., e deve estar suficientemente tensionada, deverá ceder de 1 a 1,5 cm, quando pressionada com a força de um dedo, 10 kg, aproximadamente. Para aumentar a tensão da correia.
Solte a porca A de fixação do alternador. Solte a porca B do eixo de articulação do alternador. Desloque o alternador em sua articulação, para fora, até a correia apresentar a tensão correta. Aperte as porcas. Excelência. Motor, bloco danificado por superaquecimento. O turbocompressor. O turbocompressor ou turboalimentador é um transformador de energia. Nessa transformação, recebe e processa calor e pressão contida nos gases de escape do motor e transforma em energia mecânica. Essa energia faz girar a turbina de escape, também conhecida como turbina quente, que é ligada pelo mesmo eixo à turbina de admissão, também conhecida como turbina fria, gerando uma pressão positiva na linha de admissão, favorecendo o enchimento da câmara de combustão. A injeção eletrônica. Alimentação por injeção eletrônica. Um injetor, alimentando a pressão constante, intermitência o combustível do lado da válvula borboleta, comandada pelo pedal do acelerador. O injetor é ativado por impulsos eletrônicos intermitentes e de duração variável, provenientes da central de comando. A central eletrônica determina a quantidade de combustível a injetar agindo exclusivamente sobre a duração destes impulsos e consequentemente sobre o tempo de intervenção do injetor. O número de rotações do motor, a posição de válvula borboleta e o percentual de oxigênio nos gases de escapamento são enviados como informações à central eletrônica para determinar a quantidade de combustível a injetar. A alimentação do motor é otimizada instante a instante, segundo as modificações de suas condições de funcionamento, integrando-se as informações ditas acima com aquelas relativas a outros parâmetros tais como a temperatura do líquido de arrefecimento e a temperatura do ar aspirado. Vantagens de sistemas de injeção eletrônica. Redução da emissão de gases poluentes. Eliminação de regulagem de marchas lenta mistura. Maior economia de combustível. E facilidade de partida frio e a quente do motor. A ignição eletrônica. Trata-se de um sistema gerador de impulsos, compostos de rotor e um estator. À medida que o rotor move, modifica-se a distância entre suas pontas e as pontas do estator. Dessa forma, ocorre uma variação do fluxo magnético, por meio do enrolamento, produzindo uma tensão elétrica. A tensão gerada nos enrolamentos de indução denomina-se tensão de comando, é amplificada e enviada à unidade de comando. Injeção e ignição eletrônicas e os cuidados. Na utilização normal do veículo, não são requeridos cuidados especiais com as centrais eletrônicas, porém, para garantir seu bom funcionamento, é indispensável observar o que se segue, em caso de intervenções, reparações, substituições ou partida de emergência. Não desligar nunca a bateria do sistema elétrico com o motor em movimento. Desligar a bateria do sistema elétrico em caso de recarga. Dispensar particular atenção à ligação bateria-instalação elétrica, tanto pela exata polaridade, quanto pela eficiência da ligação entre os polos e os terminais dos cabos. Utilizar sempre velas resistivas. Não ligar ou desligar os terminais da unidade eletrônica com a ignição ligada. Não verificar a polaridade elétrica mediante faísca. Desligar as unidades eletrônicas, no caso de solda elétrica no veículo. Retirar as centrais eletrônicas, quando necessitar submeter a carroceria a temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Um motor. A combustão ou queima é um processo que exige três componentes que se combinam: calor, oxigênio, combustível. O motor de combustão interna produz movimentos de rotação por meio de combustões dentro de um cilindro fechado. Suas partes são cabeçote, bloco, conjunto de bielas e árvore de manivelas. Excelência, dano causado no motor por causa do alço hidráulico. Cuidados. Ao ligarmos o motor, devemos deixá-lo funcionar por 45 segundos em marcha lenta, tempo suficiente para que o óleo chegue aos eixos e buchas da turbina, evitando o desgaste prematuro dos componentes. Quando desligamos o motor, há uma queda da pressão do óleo, o que dificulta a lubrificação das partes móveis do turbocompressor. Portanto, é válida também a orientação para deixar o motor funcionar por 45 em marcha lenta, antes de desligá-lo,
para que a rotação da turbina entre em uma faixa segura. O cabeçote. No cabeçote estão as câmaras de combustão. O bloco. Estrutura principal onde estão agregados o cilindro e êmbolos, árvore de manivelas e cabeçote. O motor pode ter um ou mais cilindros, cada cilindro tem uma ou mais válvulas, de admissão e escape. Os motores de 4 tempos. Admissão: o êmbolo desloca do PMS, ponto motor superior, ao PMI, ponto motor inferior, com a válvula de admissão aberta e a válvula de escape fechada. Compressão: o êmbolo desloca do PMI ao PMS, com as válvulas de admissão e escape fechadas. Combustão: o êmbolo desloca do PMS ao PMI, com as válvulas de admissão e escape fechadas. Escape: o êmbolo desloca do PMI ao PMS com a válvula de escape aberta. A distribuição motora. As válvulas de admissão e escape de cada motor devem abrir e fechar de forma sincronizada com os tempos do motor. Existem diversos modos de ligação entre a árvore de acionamento das válvulas, com a de manivelas, por engrenamento direto, por corrente e por correia adentada. O motor pode ser descrito pelas suas diversas características de construção e desempenho, cilindrada, potência, torque e taxa de compreensão. A partida do motor. Imediatamente após a partida, não funcione o motor em altas rotações e não golpes de aceleração. Além disso, nos primeiros quilômetros de percurso, não solicitar ao motor o máximo de rendimento. Não aquecer o motor, mantendo por muito tempo em marcha lenta. É recomendável utilizar imediatamente o veículo com médias rotações. Isso permite aquecer o motor em tempo ideal. A lubrificação. As peças móveis do motor trabalham em contato e submetidas ao atrito, desgaste e aquecimento. O uso de óleo lubrificante reduz o atrito e, portanto, diminui esses atritos e superaquecimento, que reduzem vida útil e o rendimento do motor. O sistema de lubrificação tem a função de garantir a circulação de óleo lubrificante sob pressão do reservatório de óleo às partes móveis do motor. O filtro de óleo tem por finalidade reter as impurezas do óleo lubrificante que se apresentam em forma de partículas em suspensão. Óleos. Os óleos lubrificantes para motor seguem uma classificação e normalização ASE, Sociedade de Engenheiros Automobilísticos. API, Instituto Americano de Petróleo. Novo sistema de classificação, baseada nos serviços a que estão sujeitos os motores, AS, SB, SC. SF. Atenção! Devido à concepção dos motores, para que haja boa lubrificação, parte do óleo lubrificado é consumido durante o funcionamento, em condições normais, que pode chegar a 500 ml a cada 1000 km. Lubrificantes. Cuidados. Registrar corretamente na etiqueta o tipo de óleo utilizado. Não misturar óleos com classificações diferentes, quando da necessidade de completar o nível. Recomenda-se que a cada troca de óleo, se faça também a substituição do filtro, principalmente quando for utilizar um lubrificante diferente do anterior. Deve-se respeitar a quilometragem tempo, utilizando sempre óleos recomendados nos manuais. Cuidados devem-se ter também com a qualidade do combustível a ser utilizado, pois pode interferir diretamente no desempenho do lubrificante. Caso o veículo passe dentro de áreas alagadas, inspecionar e, se for o caso, trocar o óleo do diferencial, caixa de marcha e transferência. Os lubrificantes. Classificações. Monoviscosos, SAI 20 watts, SAI 30 watts, SAI 40 watts, etc. Nessa especificação, a classificação de aditivação iniciou-se com SAASD. Multiviscosos, 5W40, 15W40, 20W40, 20W50, 25W60, etc. Nessa especificação, a carga de aditivos aumentou e consequentemente as letras de referências também, SF, SG, SH, SJ, SL e mais atualmente a categoria SM. Essa classificação é válida para óleos minerais, sintéticos e semissintéticos. Lubrificantes, borra de óleo. Lubrificantes, graxas.
Pontos importantes como os cardãs deverão ser lubrificados com bombas manuais. A graxa recomendada é a de sabão de lítio, que tem ponto de fluidez alto. Os cubos de roda, por exemplo, ultrapassam os 100 graus e não podem ser lubrificados com graxas de sabão de cálcio, as quais só podem trabalhar em pontos onde a temperatura não ultrapasse 70 graus, como pinos de feixes de molas, balanças, quinta roda, etc. É conhecida como graxa de chassi. Fluido do freio. Recomendações: verificar o nível pelo menos uma vez por semana. Verificar se a tampa está em perfeito estado. Não misturar fluidos com especificações diferentes. Substituir a cada 2 anos, se não ocorrer contaminação. Remover o reservatório para limpeza, antes da colocação do óleo novo. Lembre-se, o fluido é a única ligação entre o pedal e as rodas. Obrigado. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like.